Vista de hoje, nós recebemos o historiador Elton Soares. E a gente vai conversar sobre a participação da população negra aqui em Guarulhos sobre discriminação e igualdade racial. O Elton Soares é cofundador do movimento Guarulhos Tem História e um dos escritores do livro Origens da Presença Negra em Guarulhos, a África em Nós. Eu te espero daqui a pouquinho. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Elton, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Você e o José Abílio Ferreira escreveram esse livro aqui, gente, olha, Origens da Presença Negra em Guarulhos, um livro super interessante aí que conta um pouco da presença dos negros aqui na cidade. E conta pra gente, e a gente sabe aqui que em Guarulhos, né, o percentual de negros é de 45%, isso segundo dados do IBGE. E isso representa mais ou menos aqui, ó, 548 mil pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas, aí, um grupo que totaliza esses 45% de negros aqui, ou seja, é um percentual muito relevante. E a gente gostaria de saber quando e como os negros chegaram aqui em Guarulhos, né? Qual que era o contexto daquele momento em que eles se estabeleceram, que eles chegaram na cidade. Não dá para dizer nem que foram que se estabeleceram, né? Realmente você vai explicar para a gente aí qual que era a situação dos negros naquele momento. Vou falar de 3 momentos para a gente poder fazer uma introdução. Primeiro é que o povoamento do Brasil, que remonta a 15 mil anos passados, antes dos colonizadores chegarem, essa primeira leva de colonizadores que chegaram no território brasileiro eram de origem africana, descendentes do Homo sapiens, que passa pelo Estreito de Bering, depois chega até Lagoa Santa, Minas Gerais, e vai povoar o primeiro momento do território brasileiro. A segunda fase do povoamento negro, preto, da nossa história, é com a importação ou a migração forçada de africanos, que são capturados na África e são trazidos para vender na América, especialmente em Guarulhos, chega no período da mineração de ouro. E uma fase mais recente é a fase da migração a partir da década de 1940, quando o interior do Brasil é esvaziado e nós vamos ter uma composição hoje em Guarulhos, basicamente, que vem para trabalhar na indústria, a partir de 1940, e que se intensifica muito na década de 70 e 80. Você falou dessa segunda fase, que foi a fase da mineração. Essa fase começou quando, Elton? Olha, a mineração em Guarulhos é a mineração mais antiga do Brasil. Então nós temos a primeira lavra de ouro do Brasil, que é de 1589. Ela antecipa Minas Gerais em muito mais, Ouro Preto, Mariana, muito mais de 100 anos, né? Então nós temos aqui uma mineração muito antiga, vai ser reconhecida agora como a primeira lavra de ouro do Brasil pela Rota Madeirista Fernão Dias Paz, que o governo do estado está implantando aqui em Guarulhos. E a mineração vai durar de 1589 até 1820. São 320 anos de trabalho escravizado das mulheres e dos homens, né, negros, que construíram a cidade de Guarulhos. Então eles construíram a Igreja de Bom Sucesso, construíram a Igreja da Matriz, que é a atual catedral, as estradas, né, toda a extração de ouro, todo o transporte de Guarulhos com o Porto de Santos é feito por trabalhos escravos, né, a extração de ouro, toda a riqueza desses 320 anos foram construídos pelas mãos escravas, ou pelas mãos escravizadas, porque ninguém nasce escravo, né, as pessoas são... a escravização é uma condição social, né, ninguém nasce escravo, as pessoas não nasceram escravas. Né. O Elton, e de onde vinham esses escravos? Eles vieram direto de algumas localidades da África, eles vinham de outras cidades aqui do Brasil, de outros estados? Qual que é a origem desses escravos que vieram aqui para Guarulhos? Olha, nós temos no Brasil quando se capturava os negros na África, eles já tinham determinadas especialidades de trabalho. Então tinha muita gente que trabalhava com, por exemplo, com a questão da criação de gado, né? Outros trabalhavam com mineração, outros trabalhavam só com cortes de pedras, né?
E na mineração você tem muito isso, o corte de pedra, você precisa trabalhar com rochas, né, para você produzir o ouro, extrair o ouro. E, assim, rapidamente, quer dizer, Guarulhos um dia foi colado com a África, quer dizer, a nossa formação geológica, ela é a mesma formação da África. Então, assim, a África hoje, o país que mais tem ouro hoje no mundo é a África do Sul. E aqui nós tínhamos também, quer dizer, há 65 milhões de anos passados, quando os continentes eram todos juntos, nós temos aquele encaixe no mapa que encaixava tudo junto. Então, a nossa formação geológica é a mesma. Então, aonde que já se extraía ouro? Já se extraía ouro na África, né? E as técnicas de extração desse ouro pressupunha você usar, alguns momentos, você cortar pedras imensas para você tirar o ouro. Então, uma parte desses negros que vieram para Guarulhos, eles vieram por conta para trabalhar na mineração, né? E aí, dada outras especialidades também que você tinha, por exemplo, em outras partes do Brasil, que você precisava para a agricultura, aí já era um mercado, né? A pessoa ia no mercado e comprava determinada pessoa com uma determinada especialidade. Ela tinha uma placa na cabeça, quer dizer, esse aqui é especializado em mineração, esse é especializado em, sei lá, em transportes, enfim. Quer dizer, esses primeiros a gente pressupõe que tenha tido essa função, né, de trabalhar na mineração. E assim, a gente sabe muito pouco, né, de ouro, da existência de ouro aqui em Guarulhos, não se é muito divulgado. A gente sabe, as suas histórias que a gente conhece são muito mais ligadas, né, a Ouro Preto, toda aquela região de Minas, e Guarulhos realmente nunca foi muito divulgada nesse sentido da exploração da mineração de ouro, principalmente, né? E não era só Guarulhos, Pico do Jaraguá também fazia parte desse praticamente centro de extração, né? As 5 primeiras lavras de ouro estão em São Paulo. Então, Guarulhos, Pico do Jaraguá, Sorocaba, Santana de Parnaíba e o que é hoje a cidade de Paranaguá, que pertencia a São Paulo à época. Tem um estudo muito importante, quem quiser aprofundar, chama do professor Nestor Goulart Reis. Ele chama Primeiro Ciclo do Ouro no Brasil. Ele chegou a contabilizar 170 lavras de ouro, que vai de 1589 até 1697, quando é descoberto o ouro em Minas, que não era, quer dizer, Minas também pertencia a São Paulo, né, quer dizer, a antiga capitania do Sul. E essa parte da mineração, quer dizer, todo o acúmulo de trabalho, todo o acúmulo de experiência que se levou para Minas Gerais, hoje, Ouro Preto, Mariana, aquela região, foi acumulado nas primeiras lavras em São Paulo. Diziam antigamente, tem um estudo chamado de Canit, um cara que ficou aqui muito tempo, que não se pegava pedras de ouro, pepitas de ouro que tivesse menos de um punho, que era desperdício de tempo, que é o primeiro ouro de lavagem, né? Então, tem esses relatos na historiografia, que é muito interessante, né? E pensando aí na população negra daquela época, quais são as marcas que a gente pode encontrar hoje em Guarulhos que justamente identificam a presença dessa população negra na cidade? Então, a sua pergunta é muito interessante, porque a gente pode ir da toponímia até as igrejas, né? Então, vamos pegar a festa mais antiga de Guarulhos, que é a igreja a festa Nossa Senhora do Bom Sucesso. Como é que ela surge, né? Ela surge de um contexto onde as pessoas tinham que carpir a igreja para depois realizar a festa. Por isso que vem primeiro a festa da carpição, né, que era o ato de carpir. E depois vinha a realização da festa, que é a Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Então, nesse ato de carpir a festa, você tem um encontro de índios e negros. A terra, para esses povos, é até uma terra santa, era uma terra mãe, é Pachamama. Quer dizer, você tinha uma doença, você pegava a terra e colocava e curava. Os padres, verificando aquele sincretismo em torno da terra, falaram, não, esses milagres são feitos por Nossa Senhora do Bom Sucesso. Mas quem estava no interior da festa, quer dizer, quem carpia, quem fazia tudo aquilo, eram os negros, chamados negros da terra e negros da Guiné, né? Então, essa é uma primeira marca, quer dizer, no interior da festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, você tem a marca, as mãos negras de mulheres e homens negros fazendo todo esse trabalho e essa admiração, essa veneração pela terra. Depois nós podemos falar da capela que tinha antigamente aqui, que está ali perto do shopping Poli, né, que é a capela de Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos e São Benedito. Esse é o nome atual dela, né? Que era uma igreja cemitério. A igreja matriz era a igreja dos brancos, dos homens bons, e a igreja de Nossa Senhora do Rosário era a igreja dos homens pretos. Ela foi demolida em 30 porque ela impedia o progresso da cidade. Ela foi reconstruída onde está hoje, na esquina da Rua 7 de Setembro, com a João Gonçalves, né? É uma outra coisa. E na toponímia você tem marcas de quilombos, você tem cerâmicas de origem africana, né, que tem traços, né, de origem africana.
os dutos da mineração de ouro, quer dizer, como é que se cortava aquelas pedras com mais de 2 metros, como é que arrastava aquela pedra. Nossa, são muitas marcas aqui no território guarulhense desse período. E teve quilombo aqui em Guarulhos? Teve algum quilombo aqui? Então, tem um mapa da mineração de Guarulhos, você vai olhar lá quando Guarulhos divisa, nesse mapa, né? Quando Guarulhos faz a divisa com Nazaré, tem um nome lá que é assim, significativo. Está escrito Ribeirão dos Quilombos, ou Ribeirão dos Quilombos, ou Ribeirão dos Pinheiros. E é exatamente onde tinha uma antiga senzala de escravos, né? Então, ainda há muito se investigar a respeito disso. Talvez com a rota bandeirista, agora Fernão Dias Pais, que vai passar perto desse local, ou vai contornar o pico do Itaberaba, possa se aprofundar mais, ter mais pesquisa a respeito disso, né? Mas tem relatos, por exemplo, do Clóvis Moura, né, no livro Senzalas, Rebeliões e Senzalas, de forças policiais que existiam em Guarulhos na época, que foram convidados para conter rebeliões, para não se formar quilombos aqui no entorno de São Paulo e também em Guarulhos. Então tinha um contingente bastante grande de pessoas trabalhando em mineração em Guarulhos, né? Então a gente vai continuar conversando aí sobre a presença da população negra em Guarulhos e também sobre discriminação e políticas de igualdade racial, mas tudo isso no próximo bloco. Eu te espero daqui a pouquinho. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o historiador Elton Soares. Elton, dia 21 de março, se comemorou o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Esse dia ele faz uma alusão ao massacre de Shaperville, lá na África do Sul, em que 69 pessoas morreram, 186 ficaram feridas, porque elas fizeram um protesto contra a lei do passe, né? As pessoas ali, os negros, eles tinham que ter um cartão identificando os locais onde eles poderiam circular, que fazia parte de toda aquela política de apartheid na África do Sul. Elton, ainda falta muito para a gente chegar a essa eliminação da discriminação racial, na sua opinião? Eu acho que falta muito, porque existe acho que o racismo pior é aquele racismo velado, né? Então, as pessoas, assim, quando estão em público, elas não falam que elas são racistas, né? Ninguém assume isso, que é machista, que é racista e tal, né? E aí, agora quando você vê assim, no interior do Brasil, quando você vai para o interior das fábricas, nos bairros mais distantes do centro, como que isso é reproduzido assim com uma violência, você fala, nossa, que violência. E a pessoa que recebe aquilo, parece que ele costuma levar na brincadeira, né? Parece que essa coisa do politicamente correto está muito distante daquela realidade, né? Mas falta muito, né? Falta muito, muito, muito. E também uma coisa institucionalizada, quer dizer, tem aquela coisa, por exemplo, do cara está andando na rua, só porque ele está andando, ele é negro, jovem negro, todo mundo já acha que ele é assaltante. E até mesmo como também as forças policiais lidam com isso, né? Quer dizer, é uma coisa muito entranhada na cultura brasileira. Há de se lembrar também que nós temos a escravização de homens e mulheres tem o quê? A libertação ocorreu mais de cento e poucos anos, né? E a condição do escravo era uma condição da pessoa escravizada, era uma coisa muito violenta, né? Você acha que o preconceito, ele é um preconceito mesmo racial de cor, ou ele é muito mais ligado ao preconceito social? Porque, é claro, né, quando você falou da escravatura, né, a abolição da escravatura que aconteceu há pouco mais de 100 anos, é pouco tempo, e os negros foram libertados numa condição muito difícil, porque eles eram escravos, eles não tinham acumulado nada de dinheiro e foram, ao momento que foram libertados, realmente estavam completamente pobres e desassistidos. Você acha que o preconceito são essas duas coisas, preconceito de cor e preconceito social, ou um desses tipos de preconceito é maior aqui na sociedade brasileira? Eu acho que são as duas coisas, porque o preconceito, né, cultural, né, dessa coisa que se reproduz no dia a dia, nas piadas, nas brincadeiras, né, da mulher brasileira, dessa coisa toda, né,
É uma coisa. Agora, do lado da questão, por exemplo, das relações de trabalho, né? Como é que você justifica que muitas vezes uma mulher negra ganha menos do que uma mulher branca, ou um homem negro ganha menos do que o outro? Quer dizer, que justificativa teria isso, né? Quer dizer, então, é também desse lado, quer dizer, a gente tem que ver também desse ponto de vista, também da exploração, quer dizer, de como que o próprio sistema se apropriam de questões culturais para justificar práticas que seriam justificáveis, né? E essa questão da libertação da escravatura, quer dizer, quando ela ocorreu, assim, já existia uma quantidade de pessoas libertas, um movimento tão forte, né, que tem figuras aqui na história de Guarulhos que fizeram parte disso, por Luiz Gama, né, que é o nome de uma rua, né? Então, pessoas que tiveram uma atuação fundamental. Mas quando a coroa viu que já não tinha mais jeito, então ela fez a libertação. Mas antes ela já tinha criado uma base social, que era a abertura dos portos para chegada de italianos, alemães, japoneses, já tinha uma massa de trabalho também, que é a chamada teoria do branqueamento, né? Então, a população negra naquele momento era considerada muito negra, muito preta, então eu precisava branquear. E o branqueamento se deu também com a abertura da chamada imigração incentivada. Então o cara ia à Europa, contratava a pessoa, ela vinha já contratada para trabalhar 5 anos, depois ela voltava para a cidade. E vai ocorrer em Guarulhos por esse fenômeno das famílias italianas que chegaram, nesse equilíbrio também, numa tentativa de branqueamento. Quer dizer, os postos de trabalho hoje são mais ocupados por pessoas brancas, os melhores postos, do que por pessoas negras. Mas isso foi uma coisa que foi plantada lá atrás, há mais de 100 anos atrás, né? Então, na verdade, assim, quando a gente pensa nos Estados Unidos ou na África do Sul, em que houve um apartheid muito forte, tanto que os negros não podiam circular em bairros, mesmos bairros, ou então se sentar ao lado de brancos nos ônibus, isso era muito forte. Aqui no Brasil existe esse apartheid de uma forma diferente, né? Bem disfarçada, né? Você vê, a primeira pessoa a conseguir gravar um disco de samba é o Donga, né? Com aquela música Pelo Telefone, né? Mas só isso sai em 1916, 1918. Hoje o samba é uma coisa incrível, né? As pessoas, todo mundo curte samba e tal, né? Mas olha quando que isso foi feito, quer dizer, há 100 anos atrás, quer dizer, quando o Donga consegue gravar o primeiro LP. Agora lá era uma coisa muito aberta, tinha confronto de rua, né? Então, preto é preto, branco é branco, e se você chamar um cara de negro nos Estados Unidos, ele se ofende, porque lá é preto mesmo, e o nome é esse, né? Mas aqui no Brasil não, foi essa coisa que foi sendo amaciada por essa teoria do branqueamento, né? Então, isso tem uma raiz também muito presente na nossa cultura guarulhense e na cultura brasileira, de ir amaciando as coisas, né? Você não... A miscigenação permitiu isso, porque lá existe, claro que houve uma miscigenação, mas num grau muito menor do que aqui no Brasil, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu acho que o Gilberto Freire, no caso da Grande Senzala, ele mostra essa miscigenação, mas de um lado um pouco romântico, né? Uhum. De olha como foi bom, a gente misturou as raças, mas ao mesmo tempo eu acho que isso acabou deixando o preconceito mais velado, né? Sim, disfarçou mais, mas você tem territórios, hoje são territórios negros, né? Então você pega os territórios das favelas, por exemplo, são territórios predominantemente de pessoas negras, né? Que ali, como é que se constituiu no Rio de Janeiro, aqui em Guarulhos, nós temos 380 núcleos de favela, já com um período que você tem a chegada de pessoas que vieram do Nordeste para trabalhar, né? Que vêm com essa marca de negra, né? na sua pele. Então você também tem territórios, né? Agora, você tem também os negros de classe média, né? Então, que também ascenderam socialmente, já com outra condição, mas nós temos uma mescla muito grande. Agora, isso tudo, eu acho que também, assim, como leitura do ponto de vista cultural, para nós também é muito interessante, né? Do ponto de vista da gente poder ler essas realidades, né? Do ponto de vista da diversidade que a gente tem hoje, né? Então, a gente não tem uma identidade branca, nós temos uma identidade quase que 50% pau a pau de negros e brancos, né? De mulheres e homens, né? Quer dizer, é uma diversidade muito grande que você não consegue analisar do ponto de vista exato, né? Você tem que abrir a cabeça e o coração para essa diversidade e enxergar ela com todo o potencial que ela tem e com todos os problemas também que acarreta essa diversidade, né? Em termos de política pública, o que, na sua opinião, pode ser feito, não só de política pública, mas também de mudança cultural para reduzir essa discriminação que ainda existe forte na sociedade brasileira? A gente recebeu aqui também, do ponto de vista, a Budângelo, ela trabalha na área de tecnologia, ela tem uma empresa que conserta computadores, ela também doa vários computadores
né, que as pessoas não querem mais, ela doa para pessoas que necessitam. E ela falou assim que ela foi vítima de preconceito na hora de entrar nesse mercado de trabalho como mulher e como pessoa negra. Um amigo que tinha muito menos qualificativos no currículo conseguiu 12 entrevistas enquanto ela não conseguiu nenhuma. Né? Como que você acha que a gente pode melhorar essa situação ainda da população negra, não só aqui em Guarulhos, mas como no Brasil? Então, o que eu estava olhando nesse livro que a gente fez aqui de Guarulhos, né, é que na época da emancipação, da libertação da escravatura, criou um fundo. Eu falei assim, o fundo deve ser de amparo aos escravos, né? E não foi. O fundo era de amparo ao dono do escravo. Porque perdeu a propriedade, porque né? Ele perdeu a propriedade. Aí eu falei, caramba, peraí, eu não estou entendendo, não, tem alguma coisa errada nesse negócio, deixa eu ler de novo, né? E aí tinha um fundo, que era o fundo de amparo, mas ao dono do escravo. Eu falei, peraí, o cara agora que foi libertado, né? Não tem uma política pública para ele, porque a política pública foi feita para o dono, né? Eu acho assim que hoje, eu acho que o que a gente precisaria melhorar, e melhorar muito, é o nível de conhecimento nas escolas, né? Eu acho que o Brasil devia ter um outro padrão educacional. E aí, se a gente der condições para todas as pessoas que sejam negras, que sejam brancas, o potencial dessas pessoas é muito grande, de todos, né? Isso sem ou com cotas? Eu acho que se tiver para todo mundo, não precisa cota. O problema da cota é que tem para poucos. Se você pegar hoje, por exemplo, a quantidade de jovens que estão se preparando nas escolas para entrar na universidade pública, não tem vaga para todo mundo. O que precisaria era mudar o sistema, né, de capacitação desses jovens. Eu acho que a revolução, podia acontecer uma revolução cultural no Brasil que viesse por meio da educação. Professores com dedicação exclusiva, com mais filosofia, com mais história no currículo. Não tirar história e geografia, né? Ampliar isso, dar muito mais condições para as pessoas. Eu acho que essas políticas poderiam até ajudar. Mas acho que a compensação hoje vem em função de uma coisa muito restrita, né? Então, o que a gente precisaria era ampliar. Agora, o que está acontecendo no Brasil, de fato, é uma privatização. Quer dizer, você tem um excesso de capitais circulando no país e eles vão entrando por todos os lados. Então, eles querem comprar a Caixa Econômica, eles querem comprar o Correio e eles querem também privatizar o ensino, porque o ensino tem 25% de verba pública. Quem pega 25% do orçamento brasileiro, já pensou se isso vai para uma fundação Lehman, se vai para uma fundação, sei lá, Itaú? Nossa, então esses caras ganham tanto dinheiro hoje com a questão da dívida pública, onde é que eles poderão investir? Privatizando o ensino, né? Eu acho que o que precisaria era realmente passar por uma revolução na questão do ensino. Elton, nosso tempo está acabando. Já passa rápido, né? Quando eu converso, eu vou passar rápido. A gente agradece a sua participação aqui no Ponto de Vista, Elton. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, tá bom? Obrigado. Gente, a gente acabou de entrevistar o historiador Elton Soares sobre esse livro Origens da Presença Negra em Guarulhos, a África em Nós. Muito obrigada pela sua audiência e eu te espero na próxima quarta-feira. Até lá!